Volume 04, Capítulo 01, Capítulo 92, Bem-vindo à Sala da Morte. Entrei no primeiro piso de Aurum sozinho, onde vaguei e ceifei pequenos demônios. Depois de traçar as passagens desconhecidas de volta à entrada, avistei Alice parada na frente. Desculpe pela espera, eu disse. Posso simplesmente entrar? Ela perguntou. Sim. Alice entrou na masmorra, empurrando o carrinho mágico o tempo todo. O ambiente mudou de repente, como uma transição de cena de uma velha fita de vídeo, e fomos levados para um lugar separado da entrada da masmorra em que tínhamos acabado de entrar. Não importa quantas vezes isso aconteça, eu ainda não consigo me acostumar com isso, pensei. Sim. Isso realmente te surpreende, hein? A Alice concordou. Ela tinha sido teletransportada para longe ao meu lado. Aurum era uma masmorra desonesta que mudava de forma sempre que alguém entrava, afinal. Se você quisesse lutar por ela como um grupo, você tinha que entrar e se encontrar, ou entrar sozinho, retornar para a entrada e ser teletransportado novamente junto com a próxima pessoa. Era uma masmorra bem chata, na minha opinião. Então, você sente isso? Perguntei enquanto pegava o carrinho mágico. Alice apontou confiantemente e declarou. Sim. Por aqui. À nossa frente e atrás de nós havia passagens simples de masmorras, tornando impossível dizer para onde fomos levados. E, ainda assim, Alice liderou o caminho sem hesitação. Então funciona? Diga, qual é a sensação? Sensação? O que você quer dizer? Qual é a sensação de simplesmente conhecer o layout de uma masmorra? Alice tinha uma habilidade especial. Ela conhecia intuitivamente a disposição e a localização dos monstros nas masmorras. Minha hipótese era que foi causado por ela ter nascido dentro de uma masmorra, mas, a essa altura, eu não tinha evidências. Tudo o que sabíamos era que ela poderia fazer isso. Não sei. É só um sentimento. Um sentimento? Sim, um sentimento. Oh, um monstro está nascendo. Alice ficou parada e olhou para a frente. Eu me escondi atrás do carrinho mágico, saquei minhas armas e as apontei para a frente. Então esperamos um pouco. Não há monstros aqui, eu disse depois de um tempo. Só um segundo. Aí está. Mais à frente, o teto quebrou, e dele surgiu um único pequeno demônio. Era como se a própria masmorra o tivesse dado à luz. Depois que o pequeno demônio apareceu, a quebra no teto desapareceu, e ele se tornou um teto normal novamente. Eu disparei uma bala normal. Até monstros recém-nascidos ainda eram monstros, e este já podia exibir seu poder total. Ele desviou da bala com facilidade. Já presumindo que ele faria isso, corri para a frente e o encurralei na direção em que ele se movia. Então, segui com um soco telefônico. Meu soco acertou bem no local para onde o demônio estava indo, lançando-o contra uma parede onde ficou preso. O monstro gemeu de dor. Ele ainda estava vivo. Bang! 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 Disparei várias balas no buraco na parede até que houve um estouro, e o monstro desapareceu. Em seu lugar, dropou um único grão de ouro, que eu peguei. Isso foi incrível, Ryota. Você foi totalmente implacável. Oh sim. Sim. Foi super legal quando você enterrou na parede e fez, bang bang. A Alice imitou. O truque para longas sessões de farmar é terminar as coisas no instante em que você puder. Oh, ok. Vou me lembrar disso. Ela assentiu vigorosamente, aceitando meu conselho. Enquanto isso, coloquei o valor do ouro no carrinho mágico e coloquei o grão dentro. 2.567 piros apareceram imediatamente. Oh! Então esse é o valor de apenas um grão? É ouro, afinal. Uma peça tão grande quanto o espaço entre a última articulação e a ponta do seu mendinho deve valer dezenas de milhares. Uau! Bonnie e Bubble, vocês acham que poderíamos vencê-los também? Ela perguntou ao esqueleto e ao slime chibi em seus ombros.
Eles se moveram, respondendo de alguma forma. Ah, ok. Teremos que conseguir mais amigos, então. Eles disseram não? Sim. Eles disseram que precisariam de mais ajuda. Entendo. Com isso, continuamos pela masmorra juntos. Ceifei cada último pequeno demônio ao longo do caminho. Quer dizer, como eu poderia deixar algum escapar? Cada grama de ouro dropava e valia cerca de 3.500 piros. Quando chegamos à escada, já tínhamos 58.121 piros em mãos. Só isso valia mais do que um carrinho cheio de brotos de feijão, mas quando olhei para dentro do carrinho, havia apenas uma pequena pilha lá dentro. Isso é incrível! Quanto você acha que ganharíamos se enchêssemos o carrinho inteiro com ouro? Centenas de milhões? Bilhões, até? É muito mais por grama do que vegetais, e como são apenas grãos, podemos colocar muito mais. O quê? É realmente tanto assim? Claro que sim. Valeria muito a pena se pudéssemos juntar o suficiente, mas é claro que isso era improvável. Até eu precisaria de um mês inteiro de farmagem louca para encher um carrinho nesse ritmo, já que leva tempo para encher uma caixa grande quando você está indo um grão de cada vez. Ainda assim, o valor era insano mesmo sem encher o carrinho, então não havia necessidade de enchê-lo completamente. Então, vamos para o próximo andar, sugeri. Claro. Ah, mas tem um monstro bem ao lado do pé da escada. Eu vou descer primeiro, então. Quando eu o tiver eliminado, eu darei o sinal. Ok. Carreguei todos os tipos de balas para estar preparado para qualquer situação, segurei minhas armas com força e desci as escadas para o segundo piso de Aurum. No momento em que entrei, o ambiente ficou turvo. Ela também muda de formato quando você vai para outro piso? Antes que eu percebesse, eu estava em uma grande câmara. Era como um ginásio cheio de monstros. Os monstros em si eram pequenos demônios como aqueles no primeiro piso, mas tinham coloração diferente. Como um esquema de cores de segundo jogador, quase. E o lugar estava cheio deles, apenas uma olhada me disse que eram em número de 3 dígitos. A frase casa-monstro veio à mente. Um orbe de luz do tamanho de um punho voou em minha direção. Eu me defendi imediatamente, mas senti como se tivesse sido atingido por uma bola de queimada por todo o corpo. Mas não parou por aí, todos os monstros atacaram de uma vez. No espaço aberto, parecido com um ginásio, orbes de luz voavam de todas as direções. Impactos semelhantes me atingiram repetidamente, enchendo minha visão de luz. Acabei me enrolando em uma posição de tartaruga. Como não conseguia enxergar e havia muitas delas para desviar, decidi que resistir à tempestade era minha única opção. Felizmente, cada golpe não foi tão ruim. Ser atingido por bolas de queimada repetidamente pode doer e deixar você dormente, mas elas não levariam a ferimentos graves. Eu me protegi e ocasionalmente disparei balas de cura em mim mesmo, só por precaução, resistindo ao ataque de orbes de luz. Depois de um tempo, quem sabe quanto tempo, já que meu senso de passagem do tempo estava paralisado pela bizarrice de tudo isso, o número de orbes de luz diminuiu. Olhei para cima e segurei minhas armas. Havia um pequeno demônio por perto que balançou o braço para baixo e atacou com um orbe de luz. Eu me defendi e tentei contra-atacar, mas por algum motivo, o pequeno demônio caiu e sumiu antes que eu pudesse. Ouviu-se um som explosivo, como se tivesse atingido algo no ar, e ele caiu no chão. O que está acontecendo aqui? Outro orbe de luz veio do meu lado. Eu levei o golpe e apontei minhas armas para lá, mas o demônio que tinha atacado também caiu no chão. Agora que olhei ao redor, percebi que os mais de 100 demônios de antes nesta casa de monstros tinham diminuído pela metade em número. Os restantes estavam piscando em vermelho também. Vermelho piscando? Oh! Tirei a lágrima de slime da minha bolsa, ela também estava vermelha e brilhante. A lágrima de slime, dropada pelo perdido raro, tinha 2 efeitos. Podia rastrear inimigos que eu havia atacado e podia refletir o dano. Fiquei parado, segurando-o em minhas mãos.
Outra esfera de luz correu em minha direção. No instante em que atingiu o alvo, um pequeno demônio caiu. Eles dispararam orbes, me atingiram e morreram. Não fiz nada além de ficar ali. Depois de mais 3 minutos disso. Acabou, murmurei enquanto observava a câmara que parecia um ginásio. Todos os monstros aqui foram eliminados por reflexo de dano. Em seus lugares, havia objetos brilhantes no chão. Grãos de ouro no segundo piso também, hein? Comecei a coletar os itens dropados. Parecia que eles também dropam pó de ouro neste piso. A casa monstro me preocupou por um momento, mas calculei a quantia em cerca de 300 mil piros, então era muito bom para não fazer nada. Depois disso, me encontrei com Alice e nós vasculhamos o segundo piso minuciosamente. Quando terminamos, o sol estava se pondo. Um dia de pó de ouro equivale a cerca de 1 milhão de piros.